Vocês sabiam que o dono da casa 1 prejudica a casa onde ele está? É isso mesmo. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então olha só, pessoal. Onde estiver o dono da casa 1 de vocês, a casa que ele vai estar prejudicando aquela casa. E por que isso acontece? Porque o dono do ascendente, o Lagnesh, ele retira força da casa que ele toca. Então, se por exemplo o Lagnesh de você está na casa 5, ele vai tirar forças daquela casa 5. Porque o Lagnesh é a força vital de vocês. E se ele está na 5, ele vai pegar a força dele na casa 5. E o que acontece? O que acontece é que a casa 5 fica fraca. E a pessoa que tem esse posicionamento tem que proteger a casa 5. Isso parece meio doido, né? Mas isso é astrologia tradicional, pura. E existe esse conceito. Então, a casa onde está o Lagnesh vai ficar prejudicada, fraca. E aí vocês podem pensar, Raíssa, então o que significa isso? Significa que, por exemplo, a pessoa que tem o dono da casa 1 na casa 5 pode ter problema com filhos, pode ter problema com romances. Não é um posicionamento excelente para romances e para filhos. Vai ter sempre algum problema rolando aí, porque o ascendente está envolvido com aquela casa. E isso gera uma certa dependência para quem tem esse posicionamento, porque a pessoa que tem o Lagnesh na casa 5 vai sempre precisar da casa 5. Imagine você ter dependência dos seus filhos, você depender da energia dos seus filhos. E mais ainda, a sua energia prejudica a energia dos seus filhos. É verdade, certo? E como fazer para resolver isso? A primeira coisa para proteger essa casa 5, nesse exemplo que eu dei, é fazer mantras para casa 5. E a segunda coisa é, se por exemplo vocês têm esse posicionamento, nunca deixar faltar nada para os seus filhos. Nunca deixar os seus romances, os seus projetos criativos na mão de outra pessoa. Nunca deixar faltar nada, sempre ficar atento àquela área. Porque olha só, se a casa 5, nesse exemplo que eu dei, sofre, vocês, ou quem tiver esse posicionamento, vai sofrer também. Então, a mãe ou o pai que tem o dono da casa 1 na casa 5, pode sofrer quando os filhos sofrem. E aí vocês podem pensar, Raíssa, mas não é sempre assim? Os pais sofrem com o que acontece com os filhos? Só que nesse aspecto que eu tô falando, o que está acontecendo é uma dependência, uma coisa kármica, que a pessoa precisa cuidar. Então, o pai ou a mãe que vem com o dono da casa 1 na 5, tem que proteger ainda mais os filhos, tem que se preocupar ainda mais com os filhos. E eu vejo isso acontecendo no mapa das pessoas. A pessoa se preocupa mais com os filhos. Existe uma dependência maior, fica checando mais se o filho ou a filha estão bem. Um outro exemplo é, por exemplo, se o dono da casa 1 está na casa 11. Isso mostra que o dono da 1 está tirando a energia da casa 11. E o que é casa 11? Casa 11 são os irmãos mais velhos. É sua rede social, seu grupo de amigos. Então, se os amigos não estão bem, você não vai estar bem. Então, é sua responsabilidade cuidar dos amigos. Raíssa, mas eu não posso cuidar de todos. Claro que não. Então, vocês escolhem uma área para vocês cuidarem. Se, por exemplo, a pessoa que tem o dono da casa 1 na casa 11 tem irmãos mais velhos, tem que prestar atenção neles. Porque se eles não estiverem bem, a saúde de vocês sofre. Então, olha só. Toda vez que o dono do ascendente vai para uma casa, ele tira energia daquela casa, como eu falei. E aquela casa pode adoecer. Então é isso mesmo. O seu irmão mais velho pode adoecer porque você tem o dono da casa 1 na casa 11. E você vai ter que lidar com isso. E muitos dos meus clientes, eles não querem. Eles acham, Raíssa, tá falando besteira.
Eu não tenho que fazer isso. Meu irmão não é o meu filho. O que algumas pessoas não entendem é que foi gerado um karma. Ou diretamente ou indiretamente foi gerado um karma. E vocês vieram com o dono do ascendente, na casa 11, por exemplo. E essa casa precisa ser cuidada. Se essa casa não for cuidada, vocês podem sofrer algum tipo de doença, algum tipo de falta de motivação para fazer as coisas, ou de repente a inteligência de vocês não estão tão focados naquilo que vocês querem da vida, ou vocês fogem do caminho de vocês, daquela direção que é a direção certa para vocês seguirem. Então fiquem atentos a isso. É por isso que o meu guru sempre diz o seguinte: o melhor lugar para se ter o dono do ascendente é na própria casa 1. Porque quando o dono do ascendente está na casa 1, ele está protegendo aquela casa e ele não está tirando energia de nenhum local, de nenhuma outra casa. E quando o dono do ascendente está no ascendente, existe uma possibilidade grande para fama, existe uma possibilidade grande para saúde, energia corporal. Você tem confiança daquilo que você quer fazer e daquilo que você vai realizar. Você provavelmente vai ter seguidores. É um dos posicionamentos de fama. É quando o dono da casa 1 está na casa 1. Mas se no caso de vocês não têm o dono da casa 1 na própria casa 1, o que eu sugiro é worship. É vocês honrarem alguma divindade. É vocês protegerem aquela casa onde está o ascendente de vocês. Tudo isso para vocês não terem problemas durante a vida de vocês. Então, se o dono da casa de vocês estiverem na casa 1, na casa 5 ou na casa 9, vocês devem fazer mantra para o sol, ou então Surya. Se o Lagnesh de vocês estiverem na casa 4, ou na 8, ou na casa 12, vocês devem fazer worship, ou rezar, ou ouvir mantra para Vishnu. Se o dono do ascendente de vocês está na casa 7, 11 ou na casa 3, vocês devem fazer mantra, ou worship, ou rezar para Shiva. E se o dono do ascendente estiver na casa 10, 6 e 2, vocês devem fazer mantra e rezar para Devi. Todas essas orações que vocês fizerem, todos esses mantras que vocês ouvirem ou cantarem, tudo isso vai ajudar. Então, por exemplo, se vocês têm o dono da casa 1 na casa 10, se vocês fizerem mantra para Devi, isso vai proteger a carreira de vocês, a imagem. Isso vai dar mais oportunidades para vocês. Se vocês fizerem mantra para Shiva e vocês têm o dono da casa 1 na casa 11, isso vai proteger seu irmão mais velho. Isso vai evitar problemas com ele. Isso vai evitar a necessidade de vocês de receberem reconhecimento dos outros, elogios. Casa 11 é aquilo que a gente ganha com a imagem da casa 10. Então, vai diminuir essa necessidade de vocês ganharem elogios, de se darem bem com o irmão, ou vai ajudar o relacionamento entre vocês. Esses mantras, eles têm uma amplitude maior do que vocês imaginam. Eles aproximam as pessoas. Essas divindades fazem a vida de vocês ser mais smooth, mais calma, tranquila. E eu acho que vale a pena vocês rezarem para a divindade correta, de onde está o ascendente de vocês. É isso que eu queria conversar. Qualquer dúvida sobre o vídeo, me manda e-mail. Eu dei um tempo com as consultas, porque eu estou estudando bastante. Eu acabei um curso agora, vou fazer outro. Eu estou também organizando meu material para fazer o meu próprio curso. E eu espero que breve venham coisas novas por aí. Obrigada.